Oi, gente, nós do Repórter Save estamos aqui para entrevistar o nosso atleta de destaque desse evento, o Mike. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre sua carreira no handball? Como que foi a experiência? Bom, eu iniciei nas aulas de educação física, né? Eu acho que como toda a maioria dos atletas tem a sua iniciação esportiva no colégio ou na escola. E aí passei a disputar alguns jogos escolares e ali fui pegando gosto pela modalidade, né? E na verdade, assim, meus irmãos que iniciaram aí o caminho aí esportivo no handball. E aí eu gostava muito da atuação do meu irmão Marcão, que era goleiro. E aí foi aonde eu comecei a me espelhar nele, né? E aí comecei a seguir os passos. E aí ele foi para um clube e aí automaticamente abriu as portas para a gente já também começou a entrar no clube. Eu entrei na época infantil e aí consegui trilhar a minha carreira até o dia de hoje. Você falou agora do seu irmão. A gente queria saber qual foi a sensação para você de ter alguém tão próximo, dividindo quadra com você, então jogando o mesmo esporte e seguindo a mesma carreira, tendo as mesmas sensações e as mesmas vivências que você. Na verdade, assim, você se sente mais seguro, né? Porque querendo ou não, eu tinha meu irmão ali com o meu espelho, né? Então, em algumas ações ele era o mais velho, então ele tinha a responsabilidade ali. E eu era um menino chegando, novo, querendo aprender, querendo usufruir e se divertir, né? Acho que era o grande intuito que eu tinha no handball, era me divertir, jogando, fazendo o que eu gostava. E aí eu percebi que eu tinha talento, né? Ali no gol. Então, realmente, meu irmão me deu muita segurança para chegar até o dia de hoje, assim, fazendo uma coisa que eu gosto muito. Então, a gente também sabe que você joga há bastante tempo e você até hoje continua jogando profissional. Então, a gente queria saber como que foi a experiência de, continuar, se manter no ritmo do handball, em forma, durante a pandemia, porque foram tempos muito difíceis, né? Realmente foi uma situação, assim, inesperada, acho que para todo mundo, né? Ninguém imaginava ficar tanto tempo como foi. A gente imaginava ficar 2 semanas, na época, como falar, não, são 15 dias, que era justamente era a incubação do vírus, enfim. Só que aí foi se estendendo, foi para 20, 30, de repente 2 meses, e a gente começou a fazer os nossos treinos online. E aí foi onde começou a despertar algo, acho que para todo brasileiro, que a gente poderia fazer muita coisa online, remotamente, assim. Então foi interessante. A gente começou a fazer nossos treinos online mesmo em casa, fazia nossos pesos corporal mesmo, ou pegava adaptado algum peso dentro de casa, e aí você ia tentando manter. Só que a diferença de você fazer um treino, né, físico em casa e um treino técnico-tático na quadra é totalmente diferente. Não tem o tempo do arremesso, do jogador, né, da bola. Então isso foi bem difícil. E chegou uns momentos que eu fiquei um pouco frustrado, né? Vamos falar, não fica depressivo, mas você fica meio frustrado de saber que, poxa, até quando ia perdurar essa situação da pandemia. Então foi assim que a gente se manteve, né? Acho que sempre tentando manter a cabeça boa, que era o mais importante, né? E acreditando que dias melhores iam vir, como veio, graças a Deus. Você falou da frustração que veio com a pandemia, com os treinos online. Além dessa frustração, eu acho que outra frustração que os atletas têm que saber lidar e tiveram que saber lidar é das derrotas e de saber que não é porque você perdeu um jogo que você vai desistir. Qual é o conselho, assim, que você dá? Como que você lidava com as suas derrotas de jogos? Você enalteceu bem que é a persistência. Acho que a gente aprender com nossos erros é o que eu faço também nas derrotas, né? Que eu aprendo com os meus erros, vou ver o vídeo, né? A gente, com a tecnologia, a gente consegue se ver jogando, ver o que a gente errou, o que a gente podia ter sido melhor. Então, e aquilo fica remoendo dentro de mim, né? Então, eu sou um cara que me cobro muito com relação a isso. E eu tive uma derrota significativa para a Argentina. Foi num Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011. Era classificatório para a Olimpíada. A gente ganhasse, a gente ia para a Olimpíada de Londres. E além disso, tinha os benefícios que ia vir com
com a Bolsa Atleta que o governo dava, enfim. E num jogo a gente acabou perdendo ali de 3 gols de diferença. Isso foi coisas de detalhe. Eu fiquei 1 mês pensando naquele jogo. Eu ia dormir tarde, às vezes era 3, 4 horas da manhã. Então foi, acho que, uma sensação que eu não queria que isso acontecesse mais na minha vida, né? E aí eu tive a oportunidade de jogar novamente o Pan-Americano em 2015. E aí a gente foi campeão em cima da Argentina, meio que lavou a alma, assim, né? Então acho que sempre fica essa sensação, assim, que no esporte, né, você tem outra oportunidade. E acho que na vida também é assim. A gente erra, a gente aprende, a gente só não pode estar cometendo os mesmos erros e a gente tem que estar evoluindo em constante evolução com isso. Ótimo. E nessa linha de raciocínio também, tipo assim, você é atleta há muito tempo e você é inspiração para muita gente jovem, vários atletas que estão entrando no handball, que estão no handball. Então, qual que é a sensação, assim, de você saber que você é inspiração para muita gente? Que, tipo, você tá lá, todo mundo te assiste, todo mundo te admira. Bom, essa às vezes é uma sensação que muitas vezes eu não sei explicar. Mas eu sei, assim, pelo que eu vivi, né? De olhar meu irmão, olhar atletas que eram referência para mim, né? E saber que o que eles fazem, assim, indiretamente ou diretamente influenciava no meu comportamento, no meu caráter, na minha formação. Então, eu como estou ajudando, e muitas jovens se espelham no meu potencial, se espelham de olhar da onde eu saí, né? Eu realmente saí da periferia, saí das favelas e tive uma oportunidade no esporte, de que realmente o esporte ele abre portas, né? Então, sem a diferença de classe social, então realmente eu consegui, através do esporte, conquistar muitas coisas. E as pessoas não só me olham por eu ter sido um atleta de alto nível ou de exemplo, mas sim como pessoa, acho que família, né? Então, graças a Deus, minha família é bem unida, eu e os meus irmãos, meus pais sempre presentes nos jogos. Então, acho que esse espelho extra-quadra é muito importante e a gente sabe que se a gente dá um deslize, a gente está influenciando outras pessoas, né? Então, é importante, eu sempre vejo jovens que estão começando o caminho, se desviando, até mesmo para o mundo da droga, mesmo no esporte. A gente tem que sentar e conversar, sabe? Tentar, de uma forma ou de outra, né, ajudar para que ele possa aproveitar as oportunidades que o esporte está oferecendo, que é uma bolsa de estudo, né, que é realmente ele mudar a vida dele, conhecer novos países, ir para a Europa, como tem grandes atletas lá, que hoje estão ficando ricos através do handball. Você citou que o handball, o esporte no geral, abre muitas portas. Então, o que você acha sobre o incentivo que existe hoje em dia para o handball especificamente? Você acha que está aumentando, que precisa aumentar? Pode melhorar. Já tivemos bons momentos no esporte. Vou falar um pouco de como foi a minha formação, porque antigamente a gente tinha os jogos, né, os escolares, tinha a Copa da NAP, Copa Fanta, tinha os campeonatos interclasses, tinha essas competições, né, escolares que realmente formavam muitos atletas, né, e descobriam novos talentos para a modalidade esportiva em geral do Brasil. Então, o Brasil é um potencial enorme no esporte, basta ter investimento. Vi muitas equipes ao longo desse processo, de 30 anos jogando handball, algumas equipes pararem com os investimentos, sumirem, né? Por exemplo, a Metodice, onde eu iniciei, estavam mais de 10 anos. Eu joguei 10 anos lá, já estavam mais de 10 anos, e aí acabou o projeto, sabe? Então a gente fica muito triste. A Metodice foi 9 vezes campeão da Liga Nacional. Então tinha história, tinha resultado, né? Então era só questão de realmente ter os patrocinadores, alguém acreditando no esporte. Então, uma coisa que eu às vezes falo e converso com os meus companheiros, até as pessoas mais envolvidas, que a política esportiva é muito importante. Ela realmente forma o cidadão, molda o caráter, né? Disciplina, enfim.
E realmente o dinheiro, né? Tinha um prefeito de Taubaté que falava: o dinheiro gasto no esporte, R$ 1 que ele gasta no esporte, é R$ 1 a menos que ele vai gastar com uma jovem na droga ou mesmo com a violência. Então, acho que, infelizmente, falta isso ainda no Brasil, porque a gente espera primeiro o resultado para depois vir um investimento. Acho que tinha que ser o contrário, a gente investe para ter o resultado. Com certeza. E você também citou que você veio da periferia e o handball te abriu muitas portas, né? E qual que você acha que é, assim, a importância do handball na sua vida? Tipo, como você imaginaria a sua vida sem o hand? Nossa, isso é bem difícil agora. Só para você ter uma ideia, nós somos em 4 irmãos. Os 4 jogam handball. Desses 3, os 3 são goleiros. Minha filha tem 25 anos, joga handball. Tem uma filha de 12 anos, já é goleira. Tem uma pequena de 6 anos que vê o pai jogando handball. Minha esposa foi atleta da seleção brasileira, foi para 3 Olimpíadas, jogadora de handball. Ou seja, a família inteira está envolvida no esporte, no handball. Então, o handball realmente para mim foi uma oportunidade que eu vi de mudar minha vida. E aí os resultados foram vindo. Eu recebi uma bolsa de estudo, 100% num colégio particular. Eu falei, nossa, acho que ali tá uma oportunidade. E aí hoje eu me formei, né, educador físico, através desse auxílio que tinha da bolsa 100%. Então, realmente, eu soube aproveitar, né, e tinha uns amigos que eram um espelho para mim, que fizeram esse mesmo trajeto. Você, além de falar da sua família, da sua esposa, das suas filhas, você também falou muito do seu irmão. Então, eu queria saber como, hoje em dia, como vocês, as conversas sobre o handball e as vivências sobre o handball, como que é, tipo, ter um irmão tão próximo a você em todos os aspectos da sua vida? Então, na verdade, eu dividi quadra com meu irmão, nós jogamos juntos 13 anos. E quando eu estava na Metodista, né, ele era o mais velho, né? Então ele era o titular, enfim. E aí eu tive uma breve saída para a Espanha, voltei e fui jogar em outro time. Ou seja, já fui trilhar meu próprio caminho ali. E aí a gente começou a jogar contra. E aí a família um pouco ficou dividida, né? E aí eu tinha até um assunto engraçado, que era tipo assim... o pessoal falava assim, e aí, Mike, como é que faz gol no Marcão? Como é que faz gol? Eu falei assim, eu não posso falar não. Eu não conseguia falar, né? Falei, não, faz gol assim, assado. Eu falei, arremessa lá e tenta sorte, sabe? E assim, a nossa relação sempre foi de conversa, de falar sobre os jogadores, de conhecimento, sobre scout, estatística, né? Então, comentar realmente o jogo, o que poderia ter sido melhor. Então, é onde você aprende muito, né? Onde você aprende muito, você posicionou errado, você podia estar mais aqui, você tomou aquele gol. Enfim, era essa troca de experiência que sempre foi entre eu e meu irmão. E o respeito, né? Eu acho que o respeito e a admiração que eu tinha por ele tem até hoje. Você mencionou que você jogou no Metodista, daí você foi para Espanha, voltou e jogou em outros clubes. Você passou por muitos clubes muito grandes de São Paulo, né? Como que foi a experiência de mudar de clube e tal? Nossa, para mim foi ótimo, porque eu sempre gostei de me desafiar, sabe? E minha primeira saída, que eu tinha um sonho de ir para a Espanha, eu voltei um pouco frustrado, porque não tive um retorno financeiro, né? Então joguei de graça, perdi praticamente, entre aspas, 6 meses da minha vida ali. E aí eu voltei, né, pra vocês terem ideia, eu tinha um carro, tive que vender meu carro, perdi, voltei para casa dos meus pais. Aí com 6 meses, eu falei, nossa, recomeçando a vida novamente, eu fui para Londrina. E Londrina foi 4 vezes vice-campeão da Liga Nacional, sempre perdendo para a Metodista na época. E aí o pessoal, cheguei lá, os caras falaram, Mike, vamos ter que ser campeão agora. Eu falei, não, vamos, tô aqui pra isso. E aí foi passando os jogos, enfim, e a gente chegou na final. Aí, por infelicidade, a Metodista não foi pra final, mas a gente jogou a final contra o Pinheiros, e a gente foi campeão. Foi o primeiro título da equipe, então a gente passeou de carro bombeiro, então foi fenomenal, foi muito gostoso. E aí, depois disso, eu fui para o Esporte Clube Pinheiros, em 2006.
E Pinheiros a mesma coisa, não tinha sido campeão da Liga Nacional, enfim. Chega lá, não, tem que ser campeão. Falei, vamos ser campeão. E aí foi passando, acho que no nosso primeiro ano a gente não foi, e aí no segundo a gente foi. E aí eu tive, se não me engano, foi 5 títulos da Liga Nacional com o Pinheiros. Aí saí do Pinheiros em 2012, fui para Taubaté em 2013, e aí chegou em Taubaté também, mesma filosofia. A pessoa chegou, agora vai. Falei, vamos. E aí a gente teve uma oportunidade tremenda de jogar um Pan-Americano em casa e jogamos justo contra o Pinheiros. E aí conseguimos ganhar do Pinheiros de 2 gols de diferença. E aí foi onde mudou a história do handball de Taubaté. Hoje joguei 9 anos em Taubaté, a Taubaté é a equipe multicampeã aí. Só com eles eu fui 8 vezes campeão pan-americano de clubes, que era classificatório para o Mundial, e se não me engano, tivemos acho que 5 ou 6 títulos da Liga Nacional também. Bom, pensando em tudo que você falou aqui, em toda a sua trajetória, em todas as sensações, as vivências, eu queria saber se você tem algum conselho ou algo a dizer para os alunos do Colégio Albert Sabin, que influencia muito todos os seus alunos a jogarem diversos esportes, inclusive handball. A gente tem 2 jogadores de handball aqui. Então, eu queria saber se você tem algum conselho ou alguma lição de vida que você aprendeu no mundo do esporte. Bom, uma coisa que eu aprendi é que independente da seu gênero, raça, religião ou situação social, que você tem que acreditar no seu potencial. Acreditar que você é capaz de realizar os seus sonhos, os seus objetivos e que é um dia após o outro. Acho que é importante você traçar metas, né, de longo e a curto prazo e você ir melhorando ao longo desse processo, né? Então, acho que vivenciar o processo da melhor maneira possível, sabe, com amor, realmente viver no dia de hoje, né? Porque acho que hoje é o dia principal, né, que importa. Como você faz hoje pode influenciar o seu amanhã. Então, realmente é isso, acreditar que nós temos as nossas capacidades, né, independente do que seja, qual seja o seu propósito realmente, e o que você veio realmente fazer aqui na Terra, que você passa com muito amor. Acho que é isso. Muito obrigada, Mike, pela atenção e por contar pra gente toda a sua vida e trajetória pelo handball. E muito obrigada, gente, pela atenção. E se inscrevam aí no canal do Sabin, que a gente vai postar várias coisas sobre o Fast Sabin e a entrevista com o Mike.